Vamos continuar a nossa caminhada. O tema dessa jornada é: eu serei fiel. Por que acontece a infidelidade, a traição, o adultério? Por várias razões. Claro, a tentação é forte, o espírito é forte, a carne é fraca. Então, se a gente não vigiar e orar, aquilo que Jesus diz, né? Vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a natureza humana é fraca. Então, a primeira coisa que é preciso é a gente vigiar. O que é vigiar? Sabe? Todo mundo sabe, né? Tem um provérbio na Bíblia que diz assim: aquele que ama o perigo, nele perecerá. Aquele que ama o perigo, né? A moral católica diz assim: se você se expõe ao pecado voluntariamente, você já está pecando. Entendeu? Se você se expõe ao perigo de pecar sem necessidade, voluntariamente, você já está pecando, né? Então, eu digo muito para os jovens: se você sabe que você vai abrir a internet num site pornográfico, que você vai acabar caindo em masturbação, o pecado não é você cair na masturbação, o pecado é você ter entrado no site, porque você se expôs ao pecado sem necessidade. Então você já está pecando, o resto vem como consequência. Aos casados também é isso. Então a gente não pode se dar a liberdades, intimidades com uma pessoa que não seja o marido da gente, a esposa da gente. Vigiai e orai. A oração, o terço, os sacramentos, a confissão, Eucaristia, Santa Missa, não é? A liturgia, enfim, vigiai e orai. Jesus coloca como remédios para a nossa fraqueza, a nossa miséria. Então, para evitar a infidelidade. Agora, também, a gente precisa dar uma ajuda para a nossa carne. Não é só dar uma ajuda para o espírito, dar ajuda para a carne. Como? A gente procurando viver bem. Os aspectos psicológicos do casamento, é muito importante. É o que a gente chama de harmonia conjugal. E que também envolve a harmonia sexual. Por quê? Porque o sexo é manifestação de amor. O sexo é expressão. Um casal que vive um ato sexual, ele manifesta um ao outro o seu amor. Isso é tão bonito que Deus quis daí nascesse uma criança, o filho, para que o filho não seja apenas a carne e o sangue de cada um, a genética de cada um, mas o filho seja o amor, do amor de cada um. Na celebração do amor, eu diria, na liturgia conjugal, que é o ato sexual, a criança é gerada. Que coisa bonita. Mas é preciso a gente falar um pouco dessa harmonia conjugal, né? Evitar as brigas e etc. Porque é isso que vai destruindo o amor do casal e muitas vezes gera o quê? O adultério. As carências vão ficando em cada um, né? E aí começa a querer procurar satisfação fora do casamento. Bom, neste livro, Família Santuário da Vida, eu coloquei um capítulo de uma coisa muito interessante, que eu encontrei há muito tempo atrás, né? Que é um trabalho que foi feito nos Estados Unidos por um grupo de psicólogos americanos, terapeutas conjugais. Psicólogos que tratavam de casais com problemas no casamento. E eles escreveram o que eles chamaram de os 10 mandamentos do casal. Muito interessante. Que fala muito da harmonia conjugal. Veja, não é uma coisa escrita pela igreja, pela psicologia. Então, eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre isso. Eles começam dizendo assim: nunca irritar-se os dois ao mesmo tempo. Vejam, são como que estratégias conjugais que eles colocam aqui. Como que remédios que você tem que ter na prateleira, né, da sua vida conjugal. Então, nunca irritar-se os dois ao mesmo tempo.
todos nós nos irritamos, todos nós temos o nosso dia, né, meio avesso, meio amargo. Então, quando um perceber que o outro está irritado, mantenha calma. Não se irrite junto. Ah, mas o que ele fala me irrita. Segura as pontas. É uma estratégia conjugal para manter o amor do casal, para manter a unidade da família. Ele está nervoso, deixa ele desabafar. Ah, mas ele me ofende, deixa eu ofender. Entrega para Deus. Daqui a pouco ele se acalma. Quando ele acalmar, você vai conversar com ele. De repente ele vai ficar até com vergonha do que ele fez. Ora, gente, Jesus diz isso. O cristão tem que ser forte. O cristão, quando toma um tapa na cara, ele vira outra face. Tem que ser muito forte. Então, quando no casamento você tomar um tapa na cara do seu marido, da sua esposa, vira outra face. Você vai ver que você vai vencer. Você vai quebrar a briga assim. Porque todo mundo sabe, gente, não é... A gente, quando tem um fogo, você não apaga fogo jogando gasolina em cima. Você apaga fogo jogando água. Entenderam? Quando você revida, ele te bateu, você bate também, incendeia. Na luta da água com o fogo, quem é que ganha? A água. Se não faltar água, a água ganha do fogo. A água é mais forte do que o fogo. Ou seja, a paciência, o segurar, acaba apagando o fogo. É uma estratégia muito bonita. Gente, os psicólogos estão dizendo isso. Nunca irritar os dois ao mesmo tempo, né? Outra coisa que eles dizem é o seguinte: nunca gritar um com o outro, a não ser que a casa esteja pegando fogo. É que nos Estados Unidos as casas queimam muito, na casa de madeira e tal. Quando está pegando fogo, aí pode gritar bastante para chamar o bombeiro. Nunca gritar um com o outro. Porque gritar machuca, gritar ofende, gritar quebra a unidade. Nunca grita. E gritar não resolve nada. Eu tinha tenho um cunhado, que ele foi açougueiro um certo tempo, e ele dizia assim para mim: gritar não adianta nada mesmo, porque todo porco morre gritando. Todos os porcos morriam na minha mão gritando, mas morriam. Não adianta nada, não adianta gritar. Vocês não vão ver os papas gritarem, não. Por quê? Porque a gente tem que se impor pela força da razão, e não pela razão da força. Está entendendo? Eu tenho que me impor pelo argumento, pela razão, pela força do argumento. Não pelo argumento da força, a razão da força. Querer ganhar na força, ganhar no grito, como o povo diz. Não. Tá? Depois os psicólogos dizem o seguinte, terceira reflexão que eles fazem: se alguém deve ganhar na discussão, deixar que seja o outro. Olha que coisa boa. Casal não foi feito para discutir, casal foi feito para dialogar, é diferente. Então eles falam assim: se começar uma discussão, deixa o outro vencer. Ok, você venceu. Por quê? Para acabar logo. O mais forte, o mais espiritual, o mais santo, ok, você venceu. Por quê? Porque discussão é como uma luta de boxe. Acaba como um machucado e o juiz levantando o braço do outro, venceu. Isso vale no ringue, mas não vale no casamento. O amor não aceita que um vença sozinho e o outro fique caído, derrotado, vencido. Eu venci. Não. O amor quer assim, ó. O amor quer que o juiz levante o braço dos dois. Aí tem que ser o diálogo. Olha o que diz a palavra diálogo. Logos, você sabe, estudo, conversa, discussão, entendimento. Tudo isso é o logos, né? O di, quer dizer, os dois. Então, é uma conversa de dois. Argumentação, buscando a verdade. A verdade às vezes não está nem comigo nem com você, pode estar com um terceiro.
O Saint-Exupéry, lá no Pequeno Príncipe, dizia: amar não é ficar olhando um para o outro só, não. Amar é olhar os dois na mesma direção. Entenderam? Então, eliminar a discussão. Discussão é briga. Tem que viver o diálogo. Tem que deixar o outro falar. Tem que ficar quieto. Deixa o outro falar. Se você não entendeu, repete para mim de novo. Gente, o diálogo é uma arte do casamento. O combustível do casamento é a saliva. Entendeu? Fale, deixe o outro falar. Não corte o outro no meio da explicação dele. Tenha calma, deixe ele falar. Você entende? Muito importante isso, tá? Eu estou passando aqui depressa por causa do tempo, mas esses 10 itens aqui dá uma palestra de pelo menos 1 hora. 4, se for inevitável chamar a atenção do outro, fazer com amor. Coisa bonita, no casamento muitas vezes a gente precisa chamar a atenção do outro. Mas ele fala uma coisa muito interessante: se for inevitável. Não é toda hora você ficar pegando no pé do outro. Irrita, né? O homem, principalmente, que é menos paciente que a mulher, ele se irrita. Não fica pegando no meu pé, não. Mas se for inevitável chamar a atenção do outro, chame. Mas eles falam com amor. E aí, gente, é um segredo. É um segredo chamar a atenção dos outros. Sabe por quê? Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta que eu aponte o dedo para você e diga: você errou, a culpa é sua. Quem que gosta disso? O nosso ego estremece. E ele quer revidar, ele xinga. Então, como é que a gente tem que chamar a atenção de alguém? E não é só no casamento, é no namoro, é você e o seu empregado, você e seu filho. É preciso muito cuidado, para você não magoar, para você não humilhar o outro. E aí, o que acontece? Piora a situação ao invés de melhorar. Então, há uma receita aqui de 4 pontos que eu queria colocar, para você chamar a atenção do outro com amor. Primeiro, reze pelo outro. Nós não somos cristãos? Jesus disse, qual é a máxima que Jesus deixou para nós? Sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. Então eu não consigo corrigir o outro sem a graça de Deus, sem a ajuda de Jesus. Então, Jesus, o Senhor que disse, sem mim nada podeis fazer, me ajude a conversar com meu marido, com a minha esposa. Abre o coração dele, com a tua graça, com o teu divino Espírito, para que ele entenda o que eu tenho que falar, o erro que ele está cometendo. Primeira coisa, rezar pelo outro. Também pelo teu filho. Quando você for corrigir teu filho, quando você corrigir teu empregado, o teu aluno. Senhor, sem mim, sem o Senhor, eu sei que eu não posso fazer nada. Gente, nós temos que viver pela fé. A gente não tem só que ter fé, a gente tem que viver pela fé. São Paulo diz, o justo vive pela fé. Ou seja, as nossas ações têm que ser ações de fé. A fé não é para a gente viver só lá na missa. Não, a fé é para viver na rua, na casa. Sem mim, nada podeis fazer. Segundo, escolha a hora certa para falar com a pessoa. Você não pode conversar com o teu esposo, com a tua esposa, na hora que ele está nervoso, que ele já está cansado com um problema. Espera. Você vai levar mais um problema? Não, deixa esfriar, deixa a coisa acalmar. Uma hora certa, né? E o lugar certo. Você não vai chamar a atenção do seu esposo, da sua esposa, nunca na frente dos outros. Isso acontece. E acontece muito. Reparem, comece a reparar. Você vê marido e mulher se corrigindo na frente dos outros. Às vezes o marido criticando a mulher na frente dos amigos. E vice-versa. Essa aqui é uma gastadeira, não pode deixar o cartão de crédito com ela. Esse aqui é um preguiçoso, a minha lâmpada lá faz 6 meses, está queimada, ele não troca, na frente dos outros. Isso tem nome, infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal não é só no leito, não. Não, toda vez que você faltar com respeito com o outro, você está sendo infiel, porque você jurou para ele amar, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na gordura e na magreza,
Isso aí foi o Nelson Correia lá na Canção Nova que acrescentou, na gordura e na magreza. Amando-te e respeitando-te. Respeitando-te todos os dias da minha vida. Opa, você jurou no altar, diante de Deus, dos anjos, da Virgem Maria, da comunidade. Você jurou no altar amor, fidelidade, respeito todos os dias da minha vida. Então tem que cumprir. Quando põe a aliancinha no dedo dela, você disse, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu juro que eu vou ser fiel a você, né? Sinal do meu amor e da minha fidelidade. Gente, Deus vai cobrar isso de nós. Ninguém foi obrigado a fazer esse juramento no altar. Ninguém foi obrigado a fazer. Nós fizemos o que nós quisemos. Livre, espontaneamente, a gente fez isso. Então, vamos cumprir. Então, na hora de chamar a atenção do outro, não pode ser na frente das pessoas. Tem que ser lá no quarto, de porta fechada. Também você não pode chamar a atenção do teu filho na frente dos outros. Também você não pode chamar a atenção do teu empregado na frente dos outros, porque isso humilha. Ao invés de você corrigir o outro, ao invés de você colocar um remédio na ferida, você põe pimenta na ferida. Você põe sal na ferida. Arde. Está entendendo? Então, primeiro, rezar pela pessoa. Segundo, escolher a hora certa. Terceiro, escolher o lugar certo. Eu tinha um amigo que trabalhou comigo muitos anos em curso de noivos, né? Esse livrinho, Sereis uma Só Carne, é fruto de 15 anos que eu coordenei curso de noivos na minha diocese. E o Edson, que trabalhava comigo, ele dizia para os noivos que ele tinha combinado com a esposa a hora da briga. A hora da briga era 11 horas da noite. Quando o tempo fervia durante o dia, não, são 11 horas da noite. Então, deixa ela. Quando eram 11 horas da noite que eles iam dormir, fechava a porta do quarto, aí não tinha mais vontade de brigar. Esfriou. Estão vendo que estratégia bonita? A hora da briga. Diz ele que funcionava. Falar para os noivos viverem isso. Então, reza pelo outro. Escolhe a hora certa. Escolhe o lugar certo. E a quarta coisa. O jeito certo de você falar. O jeito certo de você falar. Porque, sabe, gente, tem gente que não sabe falar direito. Já chega batendo. Não, peraí. O que os psicólogos recomendam aqui? Uma coisa muito legal. Ele diz assim, antes de você apontar o defeito da pessoa, aponte primeiro uma qualidade dela. E ele diz, isso não é fingimento não, porque toda pessoa tem qualidade, é que às vezes a gente não vê. Infelizmente a gente vê mais os defeitos dos outros do que a qualidade, não é assim? Como é que a gente põe apelido nos outros? É numa qualidade? Não, a gente põe apelido nos outros em cima de um defeito, não é verdade? Nós somos maldosos. Se o carinha tem a orelha grande, ô jumbo. Se tem um olho grande, ô coruja. Não é assim? Se tem a boquinha meio saliente, ô jacaré. Não é assim? Eu tinha um coitadinho de um aluno na faculdade, que o rostinho dele tinha espinha. Os alunos começaram a chamar ele, os colegas começaram a chamar de choquito. O menino já era complexado do rostinho dele. Aí chama o menino de choquito. Tinha um outro que tinha um olho meio assim, grande, parecia que ele tinha um olho meio arregalado assim, mas era natural. Começaram a chamar ele de susto. Ô susto! O rapaz chamava-se Carlos Alberto. Hoje ele é doutor em engenharia química na faculdade. E o pessoal chama de doutor Susto. Foi meu aluno. Estou entendendo? Então, nós somos perigosos. A gente vai no defeito da pessoa, põe apelido, ou barrigudo, ou careca, ou baixinho, ou gordo, não sei o quê, ou corintiano, né? Vai no defeito da pessoa. Não pode. Então, eu era corintiano, mas depois que o Lula passou a torcer para o Corinthians, fiquei meio lá, fiquei meio magoado.
Ah, gente, o que gastaram naquele campo de futebol do Corinthians lá em São Paulo, dava para construir tanta escola, tantos hospitais. Mas deixa para lá, isso aí não interessa agora. Olha, então, o jeito de falar com a pessoa, não pode chegar batendo. Você tem que chegar e dizer, meu bem, você é um marido muito bom, você é trabalhador, você é honesto, você é fiel, você é um cara legal. Pronto, o ego dele inchou, né? É que nem o médico não vai operar o sujeito, me dá anestesia. Não pode cortar a frio. O cara grita. Então você não pode chegar no outro e já ir corrigindo, já meter o bisturi. Não, anestesia primeiro. Aí quando o ego dele anestesiou, aí você vai falar, mas você está estragando a sua beleza. Isso que você está fazendo aqui, esse negócio de ser bebê, não querer rezar, tá? Poxa, você é tão bom. Estou entendendo, gente? A gente tem que valorizar o bom mais do que o mal. Aprenda isso. O mundo de hoje, gente, está numa situação terrível. O mundo de hoje está valorizando o feio. O feio, o cara bota caveira no peito, na camiseta, tatua, o rosto fica parecendo uma cobra, um jacaré, um sapo. Para com isso. Deus é o autor do belo, da luz, da flor, da criança, do pôr do sol, e nós estamos cultivando o feio. O feio não vem de Deus. De Deus vem o belo. Está entendendo? Então, a gente não pode dar ênfase ao mal, a gente tem que dar ênfase ao bem. Descubra primeiro as qualidades do seu marido, e depois os defeitos. E valorize as qualidades. Quando você elogia a qualidade, a pessoa tem vontade de ser melhor, porque você estimulou o bem. Então, como falar? Gente, tem gente que fala um sim que parece não. Tem gente que fala um não que parece sim. Imagina se eu pegar aqui um livro e disser assim, eu vou dar esse livro de presente para você, mas não é porque você é bom, não, é porque eu sou bom. Você é meio ruim. O cara vai dizer, eu não quero esse livro. Joga esse livro lá na sua privada, não quero, entendeu? Agora eu posso chegar nele e dizer, olha, eu gosto de você, está um presente aqui e tal. Entendeu? Diferente. Então, jeito de falar. Então, vamos recordar, rezar pela pessoa, escolher a hora, escolher o lugar, escolher o jeito de falar. Para não magoar a pessoa, tá? Estou me lembrando de uma piada aqui. Que um bêbado entrou numa igreja dessas que tem muita gritaria, e disse, o rapaz, perguntou para um obreiro na porta da igreja, o que está acontecendo aí? Jesus está operando aqui, o cara, mas sem anestesia mesmo? Todo mundo gritando aí. Não pode operar sem anestesia, não pode, machuca, né? Bom, outro item que eles colocam, nunca jogar no rosto do outro os erros do passado. Nunca jogar no rosto do outro os erros do passado. Gente, o passado é passado. Às vezes o outro, o cônjuge, levou uma vida inteira para vencer aquele defeito, deixar aquele comportamento, e chega na hora da briga, você vai lá e saca exatamente aquilo que dói nele. Eu comparo isso chama-se ressentimento. É como se você tivesse um corte e começou a cicatrizar. Antes de cicatrizar, você vai tirar aquela casca da ferida. O que acontece? Sangra tudo de novo. Vai ter que cicatrizar tudo de novo. Entendeu? Não desenterrar cadáveres. Não fazer exumação de cadáveres porque é mal cheiroso. Não, desenterrar coisas do passado, não jogar no rosto do outro os erros do passado. Cuidado, na hora da briga, da raiva, a gente quer se vingar e a gente vai lá no túmulo do passado da pessoa e desenterra, e a pessoa sofre com isso. E aí você racha seu casamento, você quebra a unidade. Vocês estão vendo que tudo isso está voltado para o sereis uma só carne, não quebrar a unidade.
Bom, outro item. A displicência com qualquer pessoa é tolerável, menos com o cônjuge. A displicência com qualquer pessoa não deve existir, mas é tolerável. O que é displicência? É você não tratar bem a pessoa, você não dar atenção para a pessoa, você não ouvir o que ela está falando. É ser displicente. Entendeu? Mas ele fala, ser displicente com os outros é tolerável, mas com o cônjuge não. Com o marido não, com a mulher não. Você faltar com atenção, faltar com carinho, faltar com o outro, não. Você escolheu ele para ser sua esposa. Sua esposa. Entre todos os homens que você conheceu, entre todas as mulheres, você escolheu ele e ela. Agora você vai tratar assim, sem atenção, com displicência, negligência. Não. Vamos pensar bem o que é o casamento. Entenderam? Sabe, gente, e a gente falha muito nisso. Eu tenho um amigo que perdeu a esposa. Perdeu a esposa assim, abruptamente, 15 dias. Uma doença grave, tal, 15 dias no hospital, tal, morreu. E eu fui à casa dele, muito amigo meu. E ele estava na janela do quarto que dá para o quintal. Ali, coitado, bem no dia que ela morreu. E ali ele chorava ali. Aí ele falou assim para mim, puxa vida, ela queria tanto que eu plantasse um coqueiro aqui no quintal, eu não plantei. No dia seguinte, depois do enterro, ele foi lá, na fazendinha das flores, comprou um coqueiro e plantou no quintal. Só que ela já tinha morrido. Entendeu? Por que não plantou esse coqueiro antes? Aí depois chega aquela dor no coração da gente. Entende? Então, sabe, às vezes a gente sabe que o outro quer um negócio, e você pode dar, mas você fica, né? Fica meio assim, unha de vaca, né? Não abre a mão nem para cumprimentar os outros, né? Sabe, aquilo que o outro quer, que o outro gosta, que não é mal, você pode dar, faça. Isso ajuda a gente a não ser displicente. E não ser displicente, gente, com a presença do outro. Sabe, o amor é que nem uma planta, se você não colocar água, a planta morre. A planta do amor morre. Então o outro vai chegar do serviço, para o que você está fazendo. Se você está muito suja, trabalhou muito, vai lá, quem sabe, toma um banhinho, passa um perfume, ele vai chegar. Não importa se você já tem 40 anos de casado, ele vai chegar, vai lá no portão, espera. Tudo bem, meu bem, o dia foi bem, não foi bem? Ela está com problema, tal, vai lá, o que há? Posso ajudar? Entendeu? Sabe, essa atenção, esse carinho, essa preocupação com o outro. A mulher que faz a comida que o marido gosta, o marido que pinta a casa da cor que ela gosta, compra o carro da cor que, entendeu? Detalhes pequenos, mas que elevam o amor, elevam a unidade, fortalece o casal, entende? A gente precisa fazer um exame de consciência. Vamos fazer agora, para um minutinho, feche teus olhos um pouquinho e pergunta assim, o que o meu marido, a minha mulher gosta, que eu podia ter feito, que eu nunca fiz? Será que dá para eu fazer? Será que eu tenho dinheiro para fazer? Né? E se ele morrer, se ela morrer? Morre, viu, gente? A gente morre, nós somos mortais. Entenderam? Bom, outro item que eles colocam aqui, nunca ir dormir sem ter chegado ao acordo, é o item 7. Muito bom isso também, nunca ir dormir sem ter chegado. Casal cristão não pode dormir em cama separada, a não ser que um ronque muito, né? Um bate no outro, às vezes dormindo mesmo, aí, sendo um motivo desse, pode dormir, mas dormir separado, por causa de briga, não pode. Nunca ir dormir separado. Os psicólogos estão dizendo, por quê?
porque você aí atestou a divisão de vocês. Assinou o atestado de divisão. Não pode. Mas então como é que faz? Chora a noite inteira. Conversa a noite inteira. Destrincha o abacaxi, descasca o abacaxi a noite inteira. Nem que seja para dormir 4 horas da manhã. Mas durmam em paz. É melhor passar uma noite em claro do que passar uma noite dormindo separado. Padre Jonas um dia disse lá na Canção Nova: quando o casal dorme separado, o demônio deita no meio. Quando o casal dorme brigado, o demônio deita no meio do casal. É tudo o que ele quer. Não façam isso. Eu vou fazer uma comparação, gente, para vocês entenderem o perigo disso. Antigamente, quando não havia ainda esses produtos de pasteurização de leite, etc., o leite vinha da fazenda, né? Vinha da roça. Me lembro direitinho, minha mãe botava naquele caldeirão, fervia o leite. Aí lavava todo o caldeirão, tal, porque no dia seguinte vinha outro leite. Porque se ela colocar o leite novo no caldeirão sem lavar, o que acontece? Azeda. É o que acontece com um casal que dorme brigado. O dia seguinte, que é um presente de Deus. Gente, vocês sabem que o dia é como uma vida pequena. Já perceberam? O dia começa e termina. O dia nasce e morre. É como a nossa vida. O sol nasce lá no leste e se põe no oeste todo dia. É uma vida. Então, cada dia é um presente de Deus. Gratuito. Mas você pode azedar esse dia. Se você dorme brigado na véspera, você já amanhece no dia seguinte azedo, sem vontade de viver, aquela amargura no peito. Então é melhor passar a noite em claro, conversando, chorando, rezando, até que o mal vá embora do coração de vocês, e a graça e a bênção de Deus se estabeleça. Nem que seja para dormir só 1 hora aquela noite, mas você vai levantar feliz no dia seguinte. Olha, gente, como esses psicólogos são bons, viu? Nunca ir dormir sem ter chegado a um acordo. Tem que conversar, chorar, rezar, até chegar num acordo. Não dormir brigado. 8. Pelo menos uma vez ao dia dizer ao outro uma palavra carinhosa. Ai, que coisa difícil para os homens, né? Pelo menos uma vez ao dia dizer ao outro uma palavra carinhosa. A coisa que a mulher mais gosta de ouvir, qual que é? I love you. Je t'aime. Dio como te amo. Eu te amo. Não é? Mas trava no gogó dele aqui, ó, ele não consegue falar. Tem que falar. A moçada mais nova fala com mais facilidade, mas nós mais velhos, foi difícil aprender, viu? Pelo menos uma vez por dia, dizer uma palavra carinhosa ao outro. Ele não está dizendo para você fazer um grande elogio. Gente, de novo, repito, água no pé da planta. Copinho d'água no pé da planta. Senão a planta morre. Tem cara que faz assim. Faz tempo que eu não dou um presente para a mulher. Vou levar ela para a Europa. Aí leva a mulher para passear na Europa, gasta um dinheiro danado. Depois fica 30 dias sem falar mais nada para a mulher. É que nem aquele cara que uma vez por mês joga um balde d'água na planta. Quando ele volta daqui a um mês para jogar outro balde d'água, a planta já morreu. Não, é um copinho d'água todo dia. É um copinho d'água. Olha o que eles dizem aqui, ó. Gente, não foi eu que escrevi isso, não. E nem um cardeal da igreja. Pelo menos uma vez ao dia, dizer ao outro uma palavra carinhosa. O que é uma palavra carinhosa? Nossa, como ficou bonito esse seu vestido. Nossa, como ficou bonito seu cabelo. Nossa, como ficou bom esse lustre que você colocou aqui, ou essa parede que você pintou, ou essa estante que você arrumou para mim. Nossa, como ficou. Sabe, uma palavrinha carinhosa, um pequeno elogio. Alimenta a planta do amor, sabe? Faz a planta do amor crescer. Se você é poeta, se você sabe cantar, então faça. Um dia eu vi atrás de um caminhão uma frase assim, né? Como é? Filosofia de estrada, né? Foi nas curvas do seu corpo que eu capotei meu coração.
Filósofo das estradas. Ainda bem que foi o coração, não foi o caminhão, né? Que ele capotou. Sei lá, se você é músico, é poeta, faz para uma poesia, né? Ou faz uma frase, entendeu? O importante é que você ponha um copo d'água todo dia na planta do amor. Em nome de Deus. Não é em nome da psicologia, não. É em nome de Deus. Porque Deus é maior interessado que o seu casamento seja feliz, seus filhos sejam felizes. Então a gente não pode deixar morrer a planta do amor. Tá? Bem, depois, cometendo um erro, saber admitir e pedir perdão. É outra coisa importantíssima no casamento. Errou, pede perdão. Quando a gente erra, só tem uma saída, gente. Reconhecer o erro, pedir perdão. Não pode ficar não dando o braço a torcer, fica se não, errei, meu bem, me perdoe. Me perdoe, errei, não quero fazer mais isso. Olha, é um santo remédio para acabar com a briga. E por fim, eles falam assim: quando um não quer, dois não brigam. A última recomendação que eles dão. Quando um não quer, é verdade. É verdade. Na física, eu sou formado em física, né? Fiz doutorado em física. Na física tem uma coisa assim: a toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Se eu der um murro nessa parede, vai doer minha mão. Por quê? Porque a mesma força que eu bater na parede, a parede bate na minha mão. A ação e reação. Agora, se eu der um soco no ar, não acontece nada. Por quê? Porque o ar não tem ponto de apoio para reagir. Está entendendo? Então, o que ele está dizendo aqui? Quando não quer, dois não brigam. Quando ele bater, tira o corpo fora. Não põe resistência, não põe apoio. Porque para ter reação tem que ter apoio. Ele bateu, tira o corpo. Se você põe a cara na frente, ele bate na sua, aí vai ter reação. Tem que fazer que nem o toureiro faz com o touro. Passa. Não vai dizer olé, né? Que aí fica... Entendeu? O outro vem quente, deixa ele passar, vai embora. Não fica na frente dele, não. Põe a toalha na frente dele. Entende? É uma sabedoria isso. Quando não quer, dois não brigam. Então, deixe o outro se espernear, deixa xingar, deixa querer brigar. Eu não vou brigar. E se não quer brigar, não tem briga entre dois. Isso não é ser covarde, não, gente. Eu não tenho sangue de barato. Não é isso. Isto é ser, eu diria, santo. Por quê? Porque você ter força para fazer isso, você tem que ter espiritualidade, tem que ser santo. Por amor ao teu casamento, por amor aos teus filhos, por amor à tua família. Entendeu? Isso aqui é muito bonito. Bom, mais uma coisa que eu quero falar, quero saber quantos minutos eu ainda tenho. Cadê o Ricardo? Ricardo, quer saber, porque eu vou entrar agora na harmonia sexual. Hein? Quanto? 20 minutos? Dá para falar bastante. Eu sei que vocês estão com fome, né? Mas, aguenta um pouquinho aí. Olha, harmonia sexual é continuação da harmonia conjugal. Porque o que é a vida sexual do casal? É a manifestação de amor do casal. Tudo isso que eu falei aqui, toda essa luta que eu falei até agora, isso tem que ser celebrado. A celebração é no ato sexual. O ato sexual não temos que tirar da nossa cabeça que é só um momento de prazer, de curtição, não é 50 tons de cinza. Para com isso. Isso é para quem não tem amor para dar. Quando o casal se ama, não precisa de 50 tons de cinza, de vermelho, de roxo, não. Quando o casal se ama, o que prepara o casal para o ato sexual é o amor. É a celebração do amor. Nós vamos celebrar o perdão que eu te dei, a paciência que eu tive com você, a paciência que você teve comigo, aquela luta que nós travamos para vencer a doença daquele nosso filho, a luta que nós tivemos para pagar aquela conta, aquele choro de nós dois juntos, não é? É isso que a gente celebra no ato sexual. Eu costumo dizer que o ato sexual é a liturgia do amor conjugal. Assim como Cristo na missa, ele se torna presente na Eucaristia, na consagração, acontece a transubstanciação, o auge do sacrifício de Cristo presente. Vocês sabiam que antigamente, depois que o padre casava o casal na igreja, o padre ia à
casa do casal, bem dizer, a cama do casal, ia paramentado. Sabe por quê? Porque o casamento, diz o Código de Direito Canônico, se consuma na primeira relação sexual. O casal que não teve a primeira relação sexual não está casado 100%. O tribunal da igreja pode declarar o casamento nulo se um dos dois pedir. Por quê? Porque o casamento se consuma no ato sexual. E por que ele se consuma no ato sexual? Porque o casamento foi feito para ter filhos. Uma das finalidades, a mais importante, não é só para ter filho, é também, você sabe que o sexo tem duas dimensões, unitiva e procriativa. Unitiva, para unir o casal, celebrar o amor, é o aspecto unitivo. E, como consequência, procriativo. Se não tem sexo, não tem filho no mundo. Se não tem filho no mundo, acaba o mundo. Ah, mas tem bebê de proveta. Deus não aceita, Deus não aprova. Então, se não tem sexo, não tem filho. Se não tem filho, acaba a humanidade. Por isso que o casamento se consuma no ato sexual. Vocês sabem que o Código de Direito Canônico diz o seguinte: um casal que não consegue ter filho por doença física irreversível, atestado pela medicina, não pela igreja, por exemplo, o caso de tetraplégico, que não consegue realizar o ato sexual, fisicamente, não pode casar, não pode celebrar o matrimônio. Por quê? Porque a igreja não pode celebrar um matrimônio que não vai ser consumado. É como se ele dissesse assim: ah, eu vou abrir uma loja, faz a loja, enche a loja de brinquedos, mas nunca levanta a porta para vender. Para que então gastar tudo que você botou lá dentro, se não vai abrir a porta para vender? As pessoas que não entendem, acham que a igreja é maldosa, nossa, que falta de caridade, não deixou casar. Não, a igreja, vocês podem viver juntos como irmãos, na caridade, não precisa casar, receber o sacramento do matrimônio, podem viver juntos como irmãos, a igreja não se opõe não, entendeu? Agora, claro, não vão poder viver as intimidades sexuais mesmo precárias, né? Como irmão, irmão é irmão, né? Entenderam? Então vejam a importância que a igreja dá para o sexo. As pessoas pensam que a igreja é contra o sexo, nada disso, a igreja é a favor do sexo, só que o sexo no lugar certo, no casamento. O que a igreja não quer? O sexo fora do casamento, ou o sexo antes do casamento, né? Sexo, né? Estou lembrando aqui de uma outra piada, diz que teve um padre lá do outro lado do Atlântico, não é que não, que o rapaz perguntou para ele: padre, pode fazer sexo antes do casamento? Meu filho, pode, desde que não atrase a cerimônia. Não é isso que eu estou falando, não. Sexo antes do casamento, sexo na sacristia, antes de casar, não é isso não. É sexo fora do casamento. A igreja não quer. Por quê? Porque o plano de Deus é esse. O sexo envolve a unidade do casal, uma aliança no dedo. Por que um entrega o corpo ao outro? Porque já entregou a alma, já entregou a vida. Ele colocou uma aliança no dedo dela e disse: eu juro a você amor e fidelidade todos os dias da minha vida. Quando eu estava chegando aqui, o bispo estava lendo. O bispo estava lendo uma palavra da Escritura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, onde São Paulo fala para os casais: o marido não pode dispor do seu corpo, porque ele pertence à sua esposa. A esposa não pode dispor do seu corpo, porque pertence ao seu marido. 1 Coríntios 7, o bispo estava lendo na hora que eu entrei aqui hoje. Né? E ele continua lendo assim: não vos recuseis um ao outro, a não ser por um tempo, mas depois voltem um para o outro, para que não vos tente Satanás. São Paulo escreve. São Paulo, um homem solteiro, há 2000 anos atrás, ele já dizia: o casal precisa viver bem a vida sexual, para que não vos tente Satanás. Claro, vocês sabem, gente, que principalmente o homem, mais do que a mulher, ele gosta do ato sexual.
E faz bem para ele. Acalma o leão. Acalma o leão. Às vezes o leão chega em casa com a cabeça quente, fervendo. Sabia? A medicina já falou, o ato sexual é terapêutico. Um casal que se ama. Então não é bom não que a mulher ponha o marido no jejum há muito tempo. No São Paulo diz, voltem um para o outro. Pode ficar algum tempo aí sem vida sexual para se dedicar à oração, um trabalho, uma doença, uma viagem. Ótimo. Mas voltem um para o outro, para que não vos tente Satanás. Entenderam? Agora, gente, é preciso o seguinte, para que o casal tenha harmonia sexual. O que é harmonia sexual? Viver bem o ato sexual. Ter alegria no ato sexual. É preciso que haja amor. Por isso que eu fiz a palestra aqui dos 10 mandamentos antes. Se não houver todo esse carinho, atenção, preocupação com o outro, sabe, você queima o ato sexual. Gente, olha, tem pelo menos 40 anos que eu trabalho na igreja, com jovens, com casais, o que eu já escutei de mulher chorar no meu ouvido, com problema de sexo. Por isso que eu escrevi esse livro, Vida Sexual no Casamento. E eu vou falar aqui para vocês o que eu escrevi nesse livro. A grande pergunta que fazem é essa: o que eu posso, o que eu não posso fazer no ato sexual? Eu fui pesquisar isso em tudo que é documento da igreja, não achei resposta, viu? Não achei resposta no catecismo, não achei resposta no Código de Direito Canônico, não achei resposta no vademecum dos confessores, não achei resposta nas encíclicas, porque a igreja não fala com clareza. Eu perguntei para o meu bispo, porque primeiro eu falei para o bispo, seu bispo, eu vou explicar. A igreja não fala, eu vou falar. Porque eu tenho 40 anos de casado. Mas tem uma coisa, eu só vou publicar esse livro se o senhor autorizar. Se o senhor botar um imprimatur aqui. E ele pôs o imprimatur aqui. Primeira coisa que eu coloco aí. O casal não vai ter harmonia sexual. Os dois não vão ter satisfação, não vão chegar ao orgasmo juntos. Ou juntos, ou vão pelo menos chegar, se não houver amor. Tem uma música de um casal, de uma dupla sertaneja aí, não sei bem qual é, que cantava assim: não, porque de dia a gente briga, à noite a gente se ama. De dia a gente briga, à noite a gente se ama. O povo antigo, naquela linguagem cifrada, dizia assim: quem vive bem de dia, vive bem de noite. Para as crianças não entenderem o que estavam falando, né? Era a linguagem codificada. Quem vive bem de dia, vive bem de noite. É verdade. À noite você vai celebrar o amor. Se não tem amor, vai celebrar o quê? Ódio. E tem uma coisa interessante: o homem consegue ter o ato sexual desse jeito, a mulher não consegue. A mulher não consegue, porque a mulher foi feita para ser mãe, a mulher é sensível, a cabeça da mulher é diferente da cabeça do homem. Os neurocientistas estão dizendo, a cabeça do homem é que nem um monte de gaveta. Ele abre uma, fecha, abre, uma gaveta é só dinheiro, outra gaveta é só sexo, outra gaveta é só trabalho. Quando ele abre a gaveta do sexo, ele fecha as outras. A mulher, o cérebro da mulher não é assim não. O cérebro da mulher é que nem um monte de novelo de lã misturado, verde, amarelo, azul e branco. Puxa um, mexe com tudo. Todas as gavetas ficam abertas ao mesmo tempo. Aí, no ato sexual, se ela não for amada, ela não chega lá. Não chega lá. É por isso, gente, tem muita mulher que não gosta de ato sexual. Isso já virou piada. Um dia, um dos meus filhos, eles sabem que eu não gosto de piada suja, né? Mas eles gostam muito de pescar. Aí diz: pai, vou contar uma história de pescaria para o senhor. Eu digo: não vem com mentira, não. Não é mentira, não. Sabe por quê, rapaz? O cara, 5 horas da manhã, acordou a mulher. Ô mulher, o sexo, ou então vou pescar. A mulher virou para o lado e disse: pegue o casaco, porque vai fazer frio. Não esqueça do casaco, que vai fazer frio. Quer dizer, vai pescar. Aí o outro que estava junto: pai, eu vou contar outra. Olha, peraí, vocês estão... Não, pai, sabe o que é? Isso é sério. O cara foi lá no zoológico, o casal. Aí tinha
um gorila lá, numa jaula lá. Aí a moça começou a mexer com o gorila, dar pipoquinha pro gorila, e não sei o quê. E com a blusa meio decotada, o gorila foi ficando assanhado, o gorila começou a sacudir a grade, e o gorila abriu a grade. E saiu correndo atrás dos dois. E aí o homem que corria mais, largou a mulher para trás. E ela gritando, meu bem, o que eu faço agora? Ele vai me pegar. Ele gritou lá, fala para ele, hoje você está com enxaqueca. Fala para ele que hoje você lavou muita roupa. Fala para ele que a sua mãe está doente. Quem sabe se ele desiste. Gente, virou piada. E piada é um negócio sério. Quando o povo começa a fazer piada, gente, onde tem fumaça, tem fogo. Está entendendo? Então, como é que a gente vai resolver esse problema sexual? Marido e mulher têm que chegar ao orgasmo. O que mata a vida sexual do casal, e às vezes mata o casamento, hein? O marido chega no orgasmo e a mulher não chega. É claro que ela vai ficando irritada, e vai ficando magoada, e daqui a pouco não quer mais. E começa psicologicamente a inventar até desculpa, estou cansada, estou com a bandeira vermelha, não sei o quê, né? E o cara vai ficando enfesado, daqui a pouco começa a querer buscar satisfação fora de casa. Olha o perigo aí. Olha o adultério batendo na porta aí, está entendendo? Então, ambos têm que chegar ao orgasmo. Eu escrevi tudo isso aqui. Então, o que é lícito no ato sexual? É lícito aquilo que você precisa fazer para o outro chegar no orgasmo também. O que é? Não sei, cada casal. Por que a igreja não fala? Aí o bispo falou para mim, por que a igreja não fala o que é lícito, o que não é? Porque depende de cada casal. Tem casal que não precisa de nada. Tem um ato sexual tranquilo, ambos chegam ao orgasmo, sossegado, basta aí, né, os dois estarem juntos, numa boa, mas tem uns que não. Olha, uma vez um caipira falou para mim, eu morei em Minas Gerais 10 anos, que eu fui professor da Universidade Federal de Itajubá, e eu andava muito pelo sul de Minas, Brasópolis, Paraisópolis, aqueles ópolis dali, encontro de casais. Um dia um casal, eu explicava isso, um caipira chegou para mim e disse assim, professor, sabe o que é? É que a mulher é igual um fogão a lenha, e o homem é igual um fogão a gás. O fogão a gás acende rápido, o fogão a lenha não. Tem que ponhar primeiro os gravetinhos, soprar devagarinho. Eu falei, mas não é que o cara está certo mesmo? Deus fez assim. O homem é matemático em termos de sexo. É o fogão a gás. Riscou o palito, virou o botão, acende. Só não acende se não tiver gás, mas se tiver gás, acende. O fogão a lenha não, o fogão a lenha não pega direito. Você tem que, coitada da minha mãe, quando eu era criança não tinha fogão a gás. A coitada da minha mãe acordava 4, 5 horas da manhã para acender o fogo, fazer café para meu pai ir para a roça. Eu me lembro que ela guardava as palhinhas de milho, porque papel era difícil antigamente. Palhinha de milho, papacê. Entendeu? Agora tem uma coisa, né? Fogão a lenha quando acende fica aceso o dia inteiro. O a gás apaga logo. Vocês estão entendendo? Eu estou falando aqui em parábolas, né? Mas vocês têm que entender a parábola. Entenderam, gente? Então, seguinte, tem que acender o fogão a lenha, com calma. Vocês sabem que hoje inventaram um jeito de acender fogo mais depressa? Meus filhos fazem churrasco lá, usam maçarico, tem um negócio assim, que é uma pedra de álcool sólida, no instantinho faz fogo. Vocês são espertos, mesmo no meu tempo. Sei lá, usa um maçarico aí. O ato sexual do homem começa na cama. Da mulher não começa na cama, não, começa no café da manhã. Está entendendo? Se ela não for amada desde o café da manhã, chega à noite, se ela for maltratada, pisada, xingada, molhou a lenha, não vai pegar fogo. Está entendendo? Às vezes o ato sexual da mulher começa lá no shopping. Agora vocês gostaram. A mulher gostou.
Eu não posso falar isso na minha cidade, porque a minha cidade não tem shopping. Aqui vocês têm, né? Ou no shopping, ou no restaurante, ou naquela boutiquezinha que você deu aquela sandalinha para ela. Sei lá. Estão entendendo? Ó, tem muito mais coisas, já levantaram a placa ali do fim para mim. Nesse livro eu detalho mais coisas, e se der tempo à tarde também, nas perguntas que eu vou responder à tarde, se der tempo eu continuo mais um pouco. De pé.